Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos 107, o 13 e o 14. Salmos 107, o 13 e o 14. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Salmos 107, o 13 e o 14, que diz assim o 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas necessidades. O 14, meus irmãos. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. Que Ele sabe da minha e da tua necessidade. E só Ele para suprir. Mas que você descanse e se aquiete. E confie em Deus que você serve. Porque Ele sabe, meus irmãos, o que você precisa, o que você necessita. Antes de mim de você falar, Ele já sabe, Ele conhece tudo. Então que você só descanse e se aquiete. E confie em Deus que você serve. Porque pelo operar um milagre na tua vida, você tem que descansar. Você tem que se aquietar. Porque enquanto você estiver inquieto, nervoso, agitado, Ele não opera não. Ele quer operar na minha tua vida. Mas que você descanse, se aquiete e confie nele. Porque nessa tarde, meus irmãos, Ele ouviu a mim e a você. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está entrando com libertação. Na minha, na tua vida, na vida da minha, da tua família. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já quebrou toda corrente, todo cadeado, toda algema. Para libertar a minha você, para libertar o meu e os teus, meus irmãos. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso, querendo ganhar alma para ele. Nos cegando, meus irmãos. Para que você não venha enxergar que o caminho, a verdade, é nosso Pai. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus está tirando toda a cegueira minha tua. Deus está tirando toda a venda do meio dos teus olhos. Deus está quebrando toda a corrente, todo o cadeado, toda a algema. Para que você possa enxergar, meus irmãos. Para que você possa ver que o caminho, a verdade, é Ele. E nessa tarde, meus irmãos, Deus é libertação. Deus é libertação, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já quebrou, meus irmãos, as correntes. Deus já quebrou os cadeados. Deus já quebrou as algemas. Porque vocês somos servos, meus irmãos. E vocês não somos escravos, não, meus irmãos. Nessa tarde, Deus é libertação. Aleluia. Porque o inimigo não pode mais de que Deus não, meus irmãos. Mais de que Deus não. Ele já perdeu, meus irmãos. Porque eu e você somos do Senhor. A minha e tua família é do Senhor. O inimigo não pode aprisionar aquilo que é meio que é teu, não, meus irmãos. Nessa tarde ele vai ter que soltar. Porque nessa tarde Deus já deu ordem para ele soltar o que é meio que é teu. Porque ele aprisiona, meus irmãos. Dando tudo fácil para mim e para você. Dando tudo de bandeja para mim e para você. Para que você venha ficar cego. Para que você não venha enxergar que o caminho é verdade do nosso Pai. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus já tirou toda a cegueira minha tua. Deus já quebrou toda a corrente, todo cadeado. Toda a algema, para libertar minha você. Deus já tirou toda a cegueira, meus irmãos. Para que você possa enxergar que o caminho é verdade do nosso Pai, meus irmãos. Porque o inimigo ele dá tudo fácil para mim e para você. Ele dá tudo de mão beijada, dá tudo de bandeja. Mas tem um preço, meus irmãos. O preço é você perder a nossa salvação. Porque ele já perdeu a dele, meus irmãos. Tudo que ele mais quer é ganhar alma para ele. Aí nos aprisiona, né? Coloca corrente em mim, você, cadeado, algema, para que você não venha ter força. Mas nessa tarde, meus irmãos, o Senhor é força na minha tua vida. Porque nosso Pai, meus irmãos, nessa tarde está dando força para mim, para você, sair das garras do inimigo. Porque vocês somos livres, meus irmãos, e vocês somos libertos. E não escravos, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está tirando a minha tua cegueira. Deus está arrancando toda a venda do meu do teu olho. Está quebrando toda a corrente, todo o cadeado, toda a algema. Para libertar minha você. Porque o inimigo, meus irmãos, ele nos cega. Ele coloca a venda nos nossos olhos. Para que você não venha enxergar que o caminho é verdade é nosso Pai. Mas nessa tarde, meus irmãos, ele já perdeu. Porque eu e você é do Senhor. A minha e tua casa é do Senhor. O inimigo já bateu de retirada da minha da tua vida, da minha da tua casa. Porque ele não pode mais ter Deus não, meus irmãos. Nessa tarde ele tem que bater de retirada. Da minha da tua vida, da minha da tua casa, da vida da minha da tua família. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. E, bicho. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus é libertação. Deus é libertação. Porque nessa tarde Deus está quebrando as correntes. Deus está quebrando os cadeados. Oh, aleluia. Para libertar, meus irmãos. A minha você. Para libertar a minha e tua família. Para que você possa dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê. Ele já bateu de retirada, meus irmãos. Ele já bateu de retirada. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê.
muralha já caiu, meus irmãos, a muralha. A muralha já caiu, já foi ao chão. Porque o inimigo não pode mais do que Deus não, meus irmãos. Oh, aleluia. A fúria dele é grande na tua vida. Mas você tem que saber. Quem está comigo com você, meus irmãos, é maior. Ele não pode mais do que o nosso Deus não, meus irmãos. Nessa tarde Deus já quebrou toda a força do inimigo. Contra o amigo da tua vida, contra o amigo da tua família. Porque ele não pode mais do que Deus não, meus irmãos. Oh, aleluia. E bicho, e bicho, e bicho. Ele tem que bater de retirada, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus é libertação. Deus é cura. Oh, aleluia. Ele é bicho, ele é bicho. Ele é bicho, ele é bicho. Ele tem que soltar, meus irmãos, o que é meu que é teu. Porque ele quer aprisionar o que é meu que é teu. Ele quer acorrentar o que é meu que é teu. Mas ele não pode não, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus já deu a ordem para ele soltar o que é meu que é teu. Ele tem que soltar, meus irmãos, o que é meu que é teu. Oh, aleluia. Porque Deus já deu a ordem, meus irmãos. E quando Deus manda, meus irmãos, até o diabo obedece. Nessa tarde tem que soltar o que é meu que é teu. Oh, aleluia. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já quebrou toda a corrente. Todo cadeado. Toda algema. Para dar a minha tua vitória. Oh, aleluia. Ele é bicho. Ele é bicho. Oh, aleluia. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem diante da sua voz. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele crê. Oh, aleluia, aleluia. Não há ferrolho, meus irmãos, não há cadeado, não há algema que o nosso Pai não quebre. Oh, aleluia. E nessa tarde ele já quebrou, meus irmãos, todas as algemas, todo cadeado, toda corrente, para libertar os meus teus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que nessa tarde, meus irmãos, tarde de libertação, na minha, na tua vida, na vida da minha, tua família. Oh, glória, aleluia, Jesus. Ele bebê, ele bebê, ele bebê. Ele bebê, ele bebê. Ele bebê, ele bebê. Ele bebê. Ó Deus quebrando as correntes. Ó Deus quebrando os cadeados, as algemas. Ele bebê. 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 Bebê. Ele. Ele bebê. Bebê. Ele bebê. Ele bebê. Bebê. Ele bebê. Ele bebê, 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 xiribidê, ele bebê, xiribidê. Oh, aleluia, oh, aleluia. A vitória do povo de Deus, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus já quebrou toda a corrente, todo cadeado, toda algema. Porque o inimigo não pode mais do que Deus não, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. Ele bebê. Oh, glória. Oh, aleluia. As correntes já foram chão, meus irmãos. Porque vocês somos servos, não escravos. O inimigo não pode escravizar a você não, aprisionar a você não. Porque nessa tarde Deus é a libertação. E ele perdeu. Porque eu e você somos do Senhor. A minha e tua família é do Senhor. A minha e tua casa é do Senhor. Aleluia. E ele já bateu de retirada, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus já deu a ordem. E quando Deus manda, meus irmãos, até o inimigo tem que obedecer. E aí dele se não obedecer. Ele é bicho. Ele é bicho. Ele tem que pegar a bagagem dele, meus irmãos, e bater de retirada. Pra nunca mais voltar. Ele é bicho. Porque nessa tarde Deus já deu a ordem, meus irmãos. Ele é bicho.
Ele bebê. Bebê, 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 bebê. Ele bebê, bebê. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê, bebê. Ele bebê, bebê. Ele 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 bebê. Bateu de retirada, meus irmãos. O inimigo bateu de retirada, ô glória. Perdão, meus irmãos. A irmã tá tentando um pouco gripadinha, mas tem que gravar, né? Ô glória. Ô glória. A garganta tá doendo um pouquinho. Tô um pouco gripada. A garganta um pouquinho. Mas tem que gravar. Ô glória. Aí quando a gente se esforça pra falar um pouco a mais, a garganta fica coçando um pouquinho. Mas tem que nem falar. Eu não posso calar. A gente não pode calar não, meus irmãos. A gente tem que, né? Gritar em alta voz. Falar do amor do nosso Pai. Aleluia. Porque a fúria do inimigo é grande. Para que você não abra a nossa boca. Para que você fique calado. A gente tem que saber, meus irmãos, comigo você não pode. Quanto mais se levanta, mais aí você abre a boca. Mais aí você grita em voz alta. Que é para ele bater de retirada. E quando você abre a boca, meus irmãos, tem que bater de retirada. Pela autoridade que é no Espírito Santo. Aleluia. Tem que bater de retirada. Oh, aleluia. Da minha da tua vida, da minha da tua casa, da vida da minha da tua família. Oh, aleluia. Quando aí você abre a boca, meus irmãos, o inferno estremece. Então que você abra a boca. Não se cale. Aleluia. Que ninguém pode calar minha você, meus irmãos. Ninguém. Aleluia. Porque vocês somos escolhidos. E vocês somos ungidos. Aleluia. É daquele que quiser parar minha você. Porque Deus escolheu minha você. Deus ungiu minha você. Para falar do amor dele. Não tem ninguém que peça, meus irmãos. Não tem ninguém que pare um verdadeiro adorador. E tem muitas pessoas que se incomodam, meus irmãos, com a tua voz. Aleluia. 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 Mas que você abra a boca. Não temas. Aleluia. Faça o que o seu pai manda. Entregue o que o seu pai manda. Porque ele conta com os corajosos, os covardes que voltem. Aleluia. Ele conta com os corajosos, meus irmãos. Quando ele quiser usar minha você, que você, né? Faça o que ele manda, entregue o que ele manda. Faça a nossa parte. Ele conta com os corajosos, meus irmãos. Porque quando Deus quer falar, é o que ele quer falar. Ele coloca a palavra na tua boca. E você não vai falar o que a gente quer falar, não. É o que ele quer. Quem quiser ouvir, que escute. Quem não quiser ouvir, que não escute. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Quem tiver ouvido. E quando você está surdo, meus irmãos, espiritualmente você não escuta nada do seu pai, não. Mas que nessa tarde você abre os ouvidos espirituais para ouvir a voz do seu pai. Oh, aleluia. Começa a ouvir com os ouvidos espirituais. Aleluia. Ele bebê. Oh, glória, aleluia. E nessa tarde Deus está abrindo a minha e a tua audição espiritual. A minha e tua visão. A minha e tua cegueira. Deus está abrindo. Para que você possa enxergar o que ele tem para você. Para que você possa ouvir a voz dele. Essa tarde Deus está abrindo, meus irmãos. A visão e a tua. Abrindo a minha e a tua audição. Tirando a minha e a tua cegueira. Para que a gente enxergar, meus irmãos. O que nosso Pai quer pra gente. Para que a gente possa ouvir a voz dele. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Pai. Agora a irmã Tatiana vai louvar, meus irmãos. E eu queria falar com meus irmãos através de louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Na garganta tá doendo um pouquinho, meus irmãos, mas tem que cantar, né? Toda honra, toda glória seja dada pra ele. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Deixa meu vento te levar para um novo lugar, pra onde tu não sabes, é uma novidade, é parte do que eu prometi, e não precisa temer, pois eu serei com você, te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada
tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, fosses no pouco, que sobro muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, fosses no pouco, que sobro muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, fosses no pouco, que sobro muito te colocarei. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Oh, glória! Deixa o Espírito Santo guiar a você, meus irmãos. Tira o medo, meus irmãos. Tira o medo. Deixa teu pai te guiar. Escuta a voz do teu pai. Deixa ele guiar a você, meus irmãos. Deixa ele conduzir a você. Oh, aleluia. Deixa ele te levar, meus irmãos. Se permita ser guiado pelo Espírito Santo. Deixa ele guiar a você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando nós somos guiados, meus irmãos, pelo nosso Pai, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, a gente não perde o caminho, não. A gente não perde a direção, não, meus irmãos. Mas que você se permita ser guiado por Ele. Deixa Ele guiar a você. Escuta a voz dEle. Esteja com ouvido sensível para ouvir a voz dEle. Deixa Ele guiar a você, meus irmãos. Porque tem novidade da parte dEle para mim e para a tua vida. Mas para mim você viver a novidade da parte dEle, você tem que deixar o medo. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o medo, né, impede a gente viver o que Deus tem pra gente. Oh, aleluia. Então que nessa tarde, meus irmãos, você perca o medo. Deixa teu pai te levar. Deixa teu pai te conduzir. Porque como pai, meus irmãos, só quer melhor para o seu filho. Mas que você escuta a voz dele, dê ouvido a voz dele. Deixa ele guiar a você. Porque nessa tarde ele está pegando a minha tua mão. Guiando a você. Mas que você não tenha medo. Porque para você viver a novidade, meus irmãos, da parte do nosso pai, a gente tem que deixar o medo. A gente tem que tirar o medo. Porque o medo impede, meus irmãos, de Deus operar um milagre na tua vida. Então que você perca o medo, meus irmãos. Confia no teu pai. Porque qual pai que quer o que é ruim para o seu filho? Todo pai só quer o melhor para o seu filho. Mas que você se permita ser guiado por ele. Que você deixe ele nos guiar, nos conduzir. Você escuta a voz dele. Porque ele já preparou tudo, meus irmãos. Está tudo preparado para você viver a novidade da parte dele. Mas para mim você viver a novidade, a gente tem que deixar o medo. Deixa o medo, meus irmãos. Deixa o Espírito Santo te guiar, te levar. Seja guiado por ele. Porque tem novidade, meus irmãos, para mim e para você. Mas aí você perca o medo, tira o medo. Que é para mim e você viver a novidade de Deus. Porque já está tudo preparado. Oh, aleluia. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo. Quando o teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou. Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Tá esperando por você. O seu milagre tá esperando por você. Oh, aleluia. Tá esperando por você. Atravessa esse deserto, dando glória. Oh, aleluia. Tá esperando por mim, por você, meus irmãos. Tá esperando por mim, por você. A novidade dele, a novidade do nosso Pai. Mas para você ver a novidade da parte do nosso Pai, a gente tem que deixar o medo, meus irmãos. Não ter medo, meus irmãos. Porque quem está comigo, você é maior. Então que você perca o medo. Confie no seu Pai. Escuta a voz dele. Deixa ele guiar-me a você. Onde ele quiser que você vá, que você vá.
Não tenha medo não, meus irmãos. Porque quando ele manda você ir no lugar, ele se responsabiliza. E que eu e você, meus irmãos, faça a vontade do nosso Pai. Onde ele mandar você, que você vá. O que ele mandar você entregar, que você entregue. Porque quando ele manda, meus irmãos, ele se responsabiliza por mim e por você. Mas que você faça o que ele manda. Onde ele mandar você ir, que você vá. Onde ele nos guiar, que você vá. Porque a gente, quando ele manda, meus irmãos, a gente não perde a direção não. A gente não perde o caminho. Então deixa ele te levar, meus irmãos. Né? Se permita ser guiado por ele. Oh, aleluia. Quando ele nos guia, meus irmãos, a gente não perde a direção não. Quando a gente vai guiado por ele, a gente acerta o caminho. Oh, aleluia. Oh, glória. Então que você se permita ser guiado por ele. Amém, meus irmãos? E tira o medo, meus irmãos. Tira o medo. Para tu viver a novidade da paz do teu pai. Viver o novo. Esquece o velho, né? Solta o velho para viver o novo da paz do teu pai. Que tem novidade. Para mim e para você. Já tá tudo preparado. Vai ser tão lindo. Que aí você vamos viver a paz do nosso pai. Que a gente vai nem lembrar o que a gente nem passou. A gente vai nem lembrar o que a gente sofreu. Né? Mas a gente, né? Esqueça o passado. Solta o velho. Para viver o novo do nosso pai. Que já tá tudo preparado, meus irmãos. Esperando por você. Esperando que você perca esse medo para viver o novo do nosso Pai. Então perca o medo, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, ó Pai do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.